Olá, no vídeo passado foi demonstrado o procedimento para envio de processos, porém verificamos que em um dos documentos não foi possível realizar a assinatura. Como disse, para solicitar a assinatura de documentos a usuários que não pertencem à minha unidade, precisamos utilizar um recurso do SEI chamado de blocos de assinatura, assunto dessa videoaula. Novamente, utilizaremos o ambiente de teste homologacei.prodenge.gov.br. Para auxiliar nessa simulação, estamos com os dois notebooks ligados, um com o usuário SEE1, pertencente à unidade Treinamento 1, e o usuário SEE2, pertencente à unidade Treinamento 2. Reparem que o ícone de uma exclamação apareceu na unidade Treinamento 1, indicando que um documento foi incluído ou assinado no processo. Vocês se lembram que o usuário SEE2 incluiu um novo documento ao processo? Pois é, por isso este ícone está sendo exibido. Vou clicar no processo 89/2021-56 que a gente gerou na aula passada para acessá-lo e verificar as novidades. De fato, um novo documento foi adicionado e eu só consigo acessá-lo porque o mesmo foi assinado por um usuário da outra unidade. Caso o documento fosse incluído, mas sem assinatura, eu apenas conseguiria ver o seu conteúdo e assiná-lo se ele estivesse incluído em um bloco de assinatura destinado à minha unidade. Mas afinal, o que são estes blocos de assinatura? Devido à proteção e segurança de dados, no SEI um documento só pode ser assinado pelos membros da unidade onde ele foi criado. Por exemplo, um documento da unidade A não pode ser assinado por membros da unidade B, somente pelos membros da unidade A. Dessa forma, só conseguimos obter a assinatura de servidores de outras unidades utilizando os chamados blocos de assinatura. Então, um bloco é um recurso do SEI utilizado quando precisamos da assinatura de um ou mais servidores pertencentes a outras unidades, ou mesmo para assinar documentos que não foram gerados em nossa unidade. Entre as principais vantagens do bloco, podemos citar agilidade e otimização do tempo, pois rapidamente eu posso acessar o sistema e assinar um documento através do celular, do computador, pois a assinatura e a disponibilização desses documentos é todo em forma digital. Dessa forma, eu evito também o deslocamento físico. Por exemplo, se eu estivesse em Belo Horizonte, em uma reunião na cidade administrativa, um documento pendente de minha assinatura não precisa aguardar eu retornar a Passos para que eu assine. Por quê? Eu posso utilizar o celular, conforme eu citei, ou outros equipamentos. Até mesmo nessa época de isolamento social, eu consigo assinar documentos sem sair de casa. É o exemplo dos relatórios de teletrabalho. Podemos também realizar a disponibilização de um documento para várias unidades ao mesmo tempo. Se fosse da forma tradicional, eu iria de mesa em mesa, de escola em escola, de instituição em instituição, ou mesmo enviar um documento por malote, para assim recolher essas assinaturas. Além disso, temos também a economia de papel, caneta e outros materiais de escritório. Para relembrar, eu consigo solicitar a assinatura de usuários de outras unidades em um documento meu através da opção Envio de processo? Nós vimos que não. Então, para não confundir, o envio de processos permite que os membros de outras unidades visualizem somente os documentos que já foram assinados, ou mesmo adicionem novos documentos ao processo. Já colocando o documento em um bloco de assinatura, aí sim, ele permite que os servidores de outras unidades acessem o conteúdo e assinem os documentos incluídos neste bloco. Além disso, ele possibilita a alteração nesses documentos que não possuem assinatura. Basta estar em um bloco. Bacana, né? Mas chega de papo e vamos demonstrar como se faz. Voltando ao nosso exemplo do documento de autorização, eu preciso que o usuário SEE2 assine o meu documento, que foi gerado na unidade de treinamento 1. Por isso, eu vou incluir este documento em um bloco de assinatura que será disponibilizado para a unidade do usuário, a unidade de treinamento 2. Para isso, eu seleciono o documento e clico no nono ícone, representado por uma folha de papel e alguns livros na frente, o chamado Incluir em bloco de assinatura. Quando eu clico, aparece a tela de inclusão de documentos em blocos.
Nessa tela, eu posso selecionar um bloco já existente, caso seja um documento da mesma demanda e disponibilizado para a mesma unidade, ou posso criar um novo bloco através do botão Novo. Nesse exemplo, vamos criar um bloco novo. Para criar um bloco novo, eu preciso preencher uma descrição bem objetiva e selecionar para qual ou para quais unidades quero disponibilizar o bloco. Recomendo utilizar a lupa para localizar a unidade. Clicando na lupa, eu tenho o campo sigla, onde eu digito a unidade e clico em pesquisar. Posso então marcar a unidade e clicar no botão transportar, ou mesmo na setinha verde que é mostrada à frente da unidade. Reparem que a unidade será transportada e agora posso clicar no botão salvar. Ao salvar, retornará para a tela de inclusão de documentos no bloco. Observem que o bloco criado já estará selecionado, ele possui uma numeração, e nesse exemplo é o bloco 1533. Para incluir um documento neste bloco, eu preciso marcar a caixinha, o checkbox do documento, e depois no botão Incluir. Se houvessem mais documentos criados em minha unidade, eu poderia selecioná-los também. Após incluir, uma faixa amarela destacará os documentos que foram incluídos no bloco e a coluna Blocos apresentará a numeração do bloco em que o documento foi incluído. E agora, a unidade de treinamento 2 conseguirá visualizar e assinar o documento? Ainda não. Eu preciso disponibilizar o bloco. Por quê? Pode ser que eu utilize ele para adicionar documentos de outros processos, o que não é o nosso caso. Por isso, eu já posso disponibilizar o bloco criado. Para disponibilizar o bloco criado, eu posso ir por dois caminhos. Eu posso clicar diretamente na opção Ir para blocos de assinatura, mostrado nessa mesma tela, ou através do menu lateral, na opção Blocos de assinatura. Como já estou na tela de inclusão de documentos em um bloco, vou neste atalho. Ao clicar, eu sou direcionado para a tela com todos os blocos de assinatura de minha unidade. Como podem haver vários blocos, é importante observar a coluna Descrição. Veja também que aparece para mim a unidade geradora, a unidade destino, o estado atual do bloco e algumas opções da coluna Ações. Explorando a coluna Ações, a primeira opção é uma canetinha que realiza a assinatura em todos os documentos incluídos no bloco. Essa canetinha pode ser útil para assinar vários documentos de uma só vez, porém é preciso cuidado, pois é importante conhecer o conteúdo de cada documento antes de assiná-los. O segundo ícone é o de Processos e Documentos do bloco, que permite a visualização dos documentos incluídos no bloco. Essa opção é útil para acompanhar o andamento das assinaturas, verificar se existe alguma anotação nos documentos e também para retirar documentos do bloco. Temos também o ícone que estamos procurando, o de Disponibilizar bloco, que efetiva a disponibilização do bloco para as unidades informadas previamente, permitindo a assinatura dos membros de outras unidades nos documentos incluídos neste bloco. Temos também a opção Alterar bloco, que permite a alteração dos dados do bloco, como a descrição e para quais unidades o bloco está sendo disponibilizado. Essa opção pode ser útil quando criamos o bloco de forma equivocada. Por exemplo, acontece de criarmos um bloco e esquecermos de adicionar a unidade destinatária. Temos também as opções Concluir bloco, que encerra as atividades do bloco, mas com a possibilidade de reabri-lo caso queira reutilizá-lo, e a opção Excluir bloco, que encerra as atividades do bloco, mas sem a possibilidade de reutilizá-lo. No nosso caso, queremos apenas disponibilizar o bloco para a unidade de treinamento 2. Por isso, eu clico no ícone que mostrei há pouco, representado por uma pastinha e uma mãozinha bem pequena embaixo. Observem que ao disponibilizar, uma cor amarela destacará o bloco
e o estado dele será alterado para disponibilizado. Uma pequena observação: caso eu tenha feito algo errado, eu posso clicar na opção Cancelar disponibilização, permitindo assim que eu realize alterações no bloco. Esse recurso pode ser utilizado também quando a unidade que recebeu o bloco esquece de devolvê-lo. A gente vai ver daqui a pouco que é importante a outra unidade retornar o bloco. Bom, vamos mudar agora para o segundo computador, onde o usuário SEE2 está na unidade treinamento 2, a unidade que o bloco foi enviado. Quando eu preciso assinar um documento gerado na minha própria unidade, basta eu acessar o processo e assinar o documento. Porém, sempre que eu preciso assinar documentos de fora, ou seja, disponibilizados para a minha unidade, eu acesso a opção Blocos de assinatura. Reparem que o bloco já apareceu. Novamente, observem a descrição para não errar o bloco. Na coluna Ações, eu tenho a canetinha, onde eu posso assinar o documento sem acessá-lo, e tenho também a opção para visualizar os documentos do bloco. Posso clicar neste ícone ou no número do bloco para visualizar os documentos. Quando acesso o bloco, eu visualizo os processos e documentos incluídos nele. Consigo ver também se já existe alguma assinatura ou anotação e também consigo assinar sem ver o conteúdo do documento ou inserir uma anotação. As anotações são úteis quando eu não concordo com o documento e não quero assiná-lo, então posso informar o motivo ou solicitar alguma edição. Como falei, é importante a gente verificar o conteúdo do documento antes de assiná-lo. Por isso, devo clicar no número do documento para abri-lo. Na tela que será aberta, eu consigo visualizar todo o conteúdo do documento. Para assinar, eu posso clicar na canetinha mostrado acima na barra azul, onde será aberta uma tela para informar meus dados de assinatura. Eu informo os meus dados e clico em assinar. Observe que ainda não atualizou o documento com minha assinatura. Caso isso aconteça, você pode clicar no ícone da arvorezinha para acessar a árvore do processo e assim visualizá-lo de forma mais completa. Ao clicar e selecionar o documento, serão mostradas as assinaturas. Se eu arrastar a linha vertical que separa os documentos da exibição, eu vejo também as assinaturas através da canetinha. E agora, terminou? Bom, o documento já foi assinado, porém é muito importante retornar o bloco após a assinatura, porque assim o usuário da unidade de origem conseguirá identificar que você já trabalhou em cima daquele documento e poderá reutilizar o bloco. Para retornar o bloco, vou novamente na opção Blocos de assinatura, no menu lateral, e clico no último ícone da coluna Ações, representado por uma bolinha vermelha e um sinal de menos. Como falei, ao retornar o bloco, a gente realiza a devolução dele para a unidade de origem. É importante, pois a unidade que disponibilizou o bloco poderá verificar o que foi realizado, e também ele poderá reutilizá-lo para outras demandas. Então eu clico na opção e aparecerá uma mensagem para confirmar o retorno, a devolução do bloco. Para confirmar, eu clico em OK. Pronto, retornando o bloco, ele desaparecerá da sua lista de blocos. Vamos ver agora como aparecerá para o usuário SEE1. O usuário da unidade Treinamento 1 poderá atualizar a página para verificar que o bloco já foi retornado, ou pode clicar no ícone para ver os documentos do bloco, para assim acompanhar as assinaturas. Observe nessa tela que é possível identificar a assinatura do usuário SEE2. Então, como o documento já foi assinado por todos os interessados, eu posso retirá-lo do bloco, pois assim
ele ficará disponível para novas assinaturas na unidade de origem e tornará o bloco mais organizado. Para retirar, posso marcar o processo e clicar na opção Retirar do bloco, ou clicar no ícone da lixeira à frente do documento. Confirmando a retirada clicando em OK. Reparem que o bloco agora está sem documentos. Posso clicar no botão para fechar a tela. E observem também que o estado do bloco foi alterado para retornado, possibilitando sua utilização para novas demandas. Como dissemos em outra videoaula, o SEI é um sistema repleto de recursos, porém, apenas utilizando ele em nosso dia a dia conseguiremos assimilar de fato todas as suas potencialidades. O bloco de assinatura é um desses recursos que faz com que o SEI seja um sistema utilizado em todo o território nacional. Espero que tenham aprendido um pouco sobre os blocos de assinatura e bom trabalho!